O marketing territorial já não é o que era, com a inteligência artificial, redes sociais e uma série de novas tecnologias. Promover um destino exige muito mais do que belas imagens e campanhas tradicionais. Como podem então países, cidades e regiões destacarem-se no mundo digital que está sobrelotado de informação? O que é que está a mudar e o que precisamos de saber para comunicar um lugar de forma eficaz? É este o tema em destaque do episódio desta semana do É a Comunicar que nos entendemos. Tenho como convidada Clarissa Medeiros, ela é CEO da Kakai Creative, uma agência de branding com representação no Brasil, Estados Unidos e Portugal e, claro está, com muita experiência nesta área. Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Foi designer gráfico da Globo, jornalista e mais tarde coordenadora de marketing de uma TV local, também no Brasil, publicitária, criativa e, como a própria diz sobre si mesma, louca por branding. Foi tudo isto, estudou imenso, sim, o seu percurso académico é realmente muito vasto e completo, não só no Brasil, como mais tarde nos Estados Unidos. Em 2002 abraçou o empreendedorismo e abriu a sua própria empresa, a KKI Creative, primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos e desde 2015 em Portugal, onde é desde então a sede da empresa e a cidade onde reside. Clarissa, mais uma vez, muito obrigada desde já pela sua presença. Tendo já vivido e trabalhado aqui em 4 países, 3 continentes, vivenciou certamente realidades culturais muito diferentes. O que é que traz de cada um destes países e como é que foi, assim de um modo resumido, o seu percurso até chegar a Portugal? Olá, bom dia, obrigada por me ter aqui com vocês. É a minha história, ouvindo você falar, já vejo que já tem um bocado de tempo de estrada, né? Assim, às vezes eu esqueço, a agência já tem hoje mais de 20 anos e a gente não conta isso, a gente conta o dia a dia. Eu comecei em Natal, que é de onde eu venho, a minha cidade, e em 2015, na verdade, antes disso, por que que eu terminei que internacionalizei a minha profissão e a minha vida? Eu fui intercambista quando eu era adolescente, eu morei em Atlanta pelo Rotary Internacional, e isso abriu a minha cabeça de que o mundo ia muito além ali do que eu estava acostumado com o mercado que eu tinha ao meu alcance. Então eu sempre tive essa ideia de tentar outras coisas, de fazer outras coisas. Então em 2000 a gente abriu a agência em 2002, em 2015 eu resolvi expandir para os Estados Unidos, ficamos lá e em 2020 viemos para Portugal. Parece que foi muita coisa, ao mesmo tempo foi tudo muito rápido, quando a gente vê já está acontecendo, mas eu acho que o que fica de tudo é, no Brasil, pelo menos em Natal, o mercado é um mercado pequeno, então você tem que fazer tudo, né? Quanto mais opções de serviço você tiver, mais você consegue ter soluções para o seu cliente. Então eu passei 15 anos da minha vida com essa perspectiva de que eu tinha que ser uma agência 360, né? Eu tinha que resolver todos os problemas possíveis, porque quanto mais problemas eu pudesse resolver, mas aquele cliente ia ter verba para gastar comigo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui começar a agência lá, e que me diziam, o que é que você faz? Ah, eu faço tudo. Ah, então, mas o que é que você faz bem? Eu disse, tudo. Não, você não pode fazer tudo bem. Porque os Estados Unidos, eles são muito nichados. Cada pessoa tem a sua especialização e ela trabalha com foco naquilo. E eu comecei a entender, eu digo, eu preciso entender de tudo que eu faço, o que é que eu faço melhor, porque aqui essa história de que eu faço tudo, as pessoas não estão aceitando, assim, não é uma coisa que eles têm o hábito nem a cultura de fazer tudo num lugar só. Ele quer o melhor de cada especialidade para juntar tudo isso numa equipe. E aí eu comecei a dizer, não, o que eu mais gosto, o que eu acho que eu sou melhor, é com branding, é com identidade visual, eu sou muito boa designer gráfico de logos, então eu comecei a ir por esse caminho e comecei a aprimorar, a aprofundar os meus conhecimentos em branding. Fiquei lá 5 anos, isso deu certo. Eu sempre tive um foco muito grande em pequenas empresas, em startups, né? Eu sou muito boa no começo. Eu gosto muito de pegar uma coisa do zero e dar vida, né? Eu digo que eu adoro ver nascer um empreendedor. Isso é uma coisa muito interessante. E essa coisa foi funcionando com a estrutura que eu tinha no Brasil, com o que funcionava nos Estados Unidos. E aí eu cheguei em Portugal com a minha mesma ideia, né? Eu trabalho com branding, eu faço essa parte focada em identidade, em DNA de marca.
E aí, quando eu caí aqui, claro, você termina vindo para a comunidade onde você se identifica, mas eu vim muito pela comunidade brasileira e a coisa dizia: ah, mas você faz site? Sim. Ah, mas você também faz a rede social? Sim. Ah, mas você consegue fazer uma estratégia para um lançamento de um produto? Sim. E aí eu disse, eu voltei para o que eu fazia no começo, ou seja, quando a gente, de acordo com o mercado, eu acho que o importante é você saber ler o que as empresas precisam e oferecer o seu serviço de acordo. E aí eu voltei a trabalhar com a Agência 360, que era o que eu fazia no Brasil. E há 5 anos aqui a gente vem fazendo mais ou menos esse tipo de coisa, sem falar nessa globalização, né? Hoje eu tenho clientes no mundo inteiro e funcionários em muitas partes também. Assim, meu time é 95% remoto, né? Aqui em Portugal estou eu e mais 2 pessoas, o resto do pessoal está espalhado por aí. E isso é uma coisa grandiosa. Se você for parar para pensar em referências, imagino que eu não tenho de leque de referências com toda essa globalização. No total, quantos elementos tem na equipa, Clarissa? Então, na minha equipe fixa nós somos em torno de 8, mas na minha equipe hub, como eu chamo, que é de acordo com o projeto, por exemplo, no meu último projeto que a gente fez na BTL, eu tinha 20 pessoas. Então, isso varia de acordo com o que eu preciso. Isso é um outro ganho que eu acho que, principalmente com a pandemia, tudo se tornou mais sustentável. Então, em vez de eu ter uma grande gama de funcionários e um custo muito alto que termina que compromete o funcionamento de outros setores da empresa, é melhor eu ter um hub de profissionais onde eu trabalho por projetos e aí, de acordo com o projeto, eu trago um profissional ou outro. Claro que sim. A Clarissa já abriu aí um bocadinho a porta ao tema, porque falou da BTL e do projeto que apresentou na BTL. E como eu sei que esse projeto nos vai aqui encaminhar para a questão do marketing territorial, perguntava-lhe já, Clarissa, que é, então, que projeto é esse que apresentou na BTL? Pode-nos explicar aqui um bocadinho que é realmente, vamos Claro, aproveitar para explicar e falar de um destino que ainda é pouco conhecido, mas que é muito rico. Clarissa, explique-nos exatamente. lá. Vamos lá, o que aconteceu na BTL? Na verdade, na BTL, o trabalho que nós fazemos vai muito além da parte de branding, né? Nós temos um cliente chamado Vibrata, que aí já explico a minha globalização, que é uma associação inglesa que ela trabalha com a promoção de turismo de destinos brasileiros na Europa e nos Estados Unidos. Então, pela Vibrata, nós chegamos ao estado do Piauí, que é o destino com que a gente vem trabalhando desde 2023 junto com esse cliente, não só na parte de marketing propriamente dito, de marketing que eu falo de campanhas publicitárias e digitais, mas também na parte de experiência, de promocional. Esse ano a coisa tomou uma dimensão um pouco maior. Em 2023, na primeira edição do Showcase Piauí, que é o nome do projeto, que é o projeto que a Vibrata promove para o estado do Piauí, junto com o Sebrae, ele tem uma ideia de trazer a experiência do que é o destino turístico. Não é só você trazer a foto do Delta do Parnaíba, não é só você mostrar que lá também tem a Serra da Capivara. É você trazer a gastronomia, a música, as pessoas, os operadores do Piauí vêm para Portugal explicar os seus destinos, os jornalistas portugueses foram ao Piauí no Fan Tour, os operadores portugueses foram ao Piauí no Fan Tour. Por quê? Porque hoje em dia, marketing, a gente escuta muito que marketing hoje é muito além do produto. Claro que é. Assim, na verdade, sempre foi. As pessoas só não tinham entendimento disso. Mas marketing é sobre experiência. Se você não tem uma experiência positiva com alguma coisa, provavelmente você não vai consumir aquilo. E no reverso, quando a sua experiência é positiva, por mais que o seu consumo não seja imediato, no momento que você tiver que fazer um consumo relacionado com aquilo que você experimentou, aquilo vai voltar na sua lembrança, na sua mente, e você vai dizer, nossa, eu preciso fazer uma viagem. Onde é que eu posso ir? Eu queria ir para o Brasil. Onde é que eu vou no Brasil? Eu vou para o Rio? Já fui 3 vezes. Onde é que eu posso ir? Eu estou me lembrando da Serra da Capivara, que lá eu vou encontrar as escrituras rupestres. Lá eu tenho uma culinária que é muito focada, é muito parecida com a portuguesa em alguns aspectos pela imigração. Então, assim, você termina que toda aquela informação que veio para você por forma de experiência, ela fica na sua memória, ela fica ali guardadinha nas suas gavetas e na hora que você precisa, ela volta. Isso Então, eu mesmo. acho que é bem por aí que hoje a gente tem que trabalhar o marketing territorial. Certo. O que é que a Clarissa já tem muita experiência no mercado e no mercado global, não é? Fruto, como já explicamos, de ter contacto de perto com diferentes países e continentes, são realidades completamente distintas, como a Clarissa bem sabe. O que é que acha que mudou
ao longo da última década, por exemplo, no âmbito do marketing territorial, ou da forma como nós devemos encarar o marketing territorial e aqui as principais alterações? Então, o que eu venho percebendo, principalmente a gente vê isso muito em pesquisas, é que as pessoas hoje em dia elas não querem simplesmente férias. Eu não quero tirar uma semana de férias, ir para um resort, passar o dia na praia e voltar para casa. Eu quero ter algum tipo de aprendizado, né? As pessoas terminam que elas querem aprender, elas querem ter memórias, elas querem contar histórias de onde elas foram. O storytelling de tudo que acontece é muito importante. E outras vertentes, ó, tem, por exemplo, tem uma força muito grande agora que chama leisure, que é leisure e pleasure. É você juntar trabalho e prazer. Ou seja, você tem uma viagem de negócio, você tem uma conferência que você vai na Turquia, junto com aquela conferência, você vai ter uma experiência cultural, uma experiência turística que vai acrescentar você na sua experiência da Turquia, além daquela parte de business, para você entender o mercado. Se você é, por exemplo, eu sou um representante de um banco e eu quero abrir um mercado da África do Sul. Não adianta eu ir para uma reunião só com os diretores locais da África do Sul. Eu preciso entender a África do Sul, porque se eu quero levar um produto novo para lá, a cultura vai ter que ser absorvida. Eu não posso simplesmente jogar o banco do jeito que ele é na África do Sul, que ele não vai funcionar. Se eu não souber comunicar com a comunidade local, com o público local, isso não vai funcionar. Então, juntar essas duas coisas tem sido um entendimento muito grande da gama empresarial, de que na hora que você manda alguém para um treinamento, para uma conferência, para um workshop num outro país, é interessante que essa pessoa tenha uma imersão cultural, tenha uma imersão local, né? Então, isso tem sido mais uma vertente de você trabalhar o turismo. Uma outra opção também que se fala muito é a questão de responsabilidade social, ou seja, você quer ir fazer turismo, aproveite e vá fazer voluntariado. Então, todos esses itens são coisas que têm se discutido muito, e quando a gente vai trabalhar um destino turístico, eu tenho que ver tudo que eu posso oferecer. Por exemplo, existe uma forte gama de turistas, especialmente europeus, que eles querem fazer turismo sustentável. Então, não adianta colocar ele num resort que gera toneladas de lixo por semana. Ele vai querer ir para um hotel pequeno, que é sustentável, que usa energia solar, que tem água corrente, entendeu? Então, tem que entender exatamente para quem a gente está vendendo e que tipo de experiência a pessoa tem, qual é a expectativa, para poder trabalhar essa comunicação. E é bem isso que a gente tem feito. Da grande campanha, colocar um stand gigante na BTL, a quando a gente promove uma pousada, que está ali no interior da Bahia, né? As duas coisas funcionam da mesma forma. O entendimento tem que vir do mesmo local. Na ótica da Clarissa, o que é que diferencia um destino que comunica bem de um que se perde na multidão do digital? Voltando aqui à questão que eu falava na introdução, nunca como agora tivemos tanta informação e acesso a tanta informação, mas na verdade, e até pegando nos exemplos que a Clarissa deu, como é que se comunica bem sem nos perdermos na multidão digital? Então, o digital hoje em dia eu acho que ele é uma faca de dois gumes para todo mundo, não é? Assim, tem sido, eu estava vendo ontem que disse que o grande problema, por exemplo, hoje do IA é que todo mundo resolveu fazer o cartoon e você sobrecarregou o chat GPT e ninguém pagou direitos autorais. Eu digo assim, gente, as pessoas às vezes elas mergulham numa loucura que não sabe mais nem o que está fazendo, né? E isso funciona para qualquer cliente digital, mas no caso do destino turístico, eu acho que assim, de novo, além de você estar mostrando o local, você mostrar a experiência, e a gente hoje tem esses muito blogueiro e muito conteúdo gerado pelo usuário, que você vai no local e fala e vem a legenda, mas eles são todos iguais, né? A impressão que eu tenho é que tudo hoje em dia é padronizado, assim, por mais é engraçado que existem tantas ferramentas, existem tantas opções e as pessoas fazem as mesmas coisas. Ninguém consegue vir para uma coisa criativa. Então, eu acho que está justamente nesse ponto. Você tem que sair do quadrado, sair daquele óbvio que todo mundo está esperando. Vai ter uma imagem de drone e vai aparecer uma influência, ele vai estar segurando um microfone de lapela, que eu não sei porque que as pessoas seguram um microfone de lapela hoje em dia, mas seguram um microfone mínimo e começam a falar. É uma trend, não é? Não é, então, é uma trend, mas eu digo assim, mas todos fazem. Eu digo, gente, tudo bem, que um inventou e ele usa, mas você usa o seu microfone aqui, ele tem um imã para você colocar, vai facilitar, suas mãos estão livres, mas enfim, isso é uma crítica pessoal. Mas eu acho que o que tem que ser feito o que mais se fala é em
autenticidade, né? Então, assim, a autenticidade não é você inventar a roda, é você ser você mesmo. Então, não adianta eu querer falar do Piauí e ter uma pessoa que tem um sotaque carioca. Eu acho que se eu quero falar do Piauí, eu tenho que ter alguém do Piauí, né? Se eu tenho personalidades do Piauí, vamos usar essas pessoas para falar. Eu tive uma experiência incrível aqui durante a nossa cobertura para a rede social desse último evento, que era um influencer português, que é do Piauí, que se chama Carlos Wendel, e a gente começou uma live e me deu um estalo de dizer, eu vi que ele estava no Cooking Show, na hora que estavam fazendo lá o Maria Isabel, o arroz que é típico do Piauí. Na hora que eu vi que ele estava ali, eu disse, eu vou botar ele na live, porque se eu colocar ele na live, vai dar um pipoco. A gente chegou em 1.000 pessoas em 2 minutos. Então, assim, é você ter os insights e usar da sua expertise e, ao mesmo tempo, a autenticidade para fazer a coisa acontecer, né? O viral ainda acontece. Então, um influencer como esse, ele tanto tem a conexão com o público português, porque ele virou influencer em Portugal, como ele tem a conexão com o Piauí, porque ele vem de lá, porque ele tem o sotaque de lá, porque ele sabe o que ele está falando. Então, assim, procurar esses itens de conexão, eu acho que é o que vai fazer a pessoa se sobressair no digital, né? Então, assim, claro, você tem que mostrar a foto, você tem que colocar o drone, você tem que mostrar o destino, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem que mostrar a essência. As pessoas hoje em dia não conseguem transmitir a essência das coisas e ficam todas muito padronizadas. E é aí que eu acho que a informação se perde, entendeu? Perfeitamente, Mais ou perfeitamente. menos isso. E concordo imenso com a sua leitura em relação a esta questão de que nunca como agora tivemos acesso a tanta tecnologia, a tantas soluções, até criativas, mas está tudo muito igual, está tudo realmente muito semelhante. Falou aí na inteligência artificial há pouco e há poucos dias li que está a aumentar a tendência das pessoas. Enfim, pedirem ajuda à inteligência artificial para planearem as suas viagens. Obviamente que isto trará aspectos positivos, obviamente, mas voltando aqui à questão do marketing territorial, como é que a Clarissa vê ou seja, nós estávamos habituados aqui a determinado tipo e estamos habituados a determinado tipo de plataformas online que obviamente ajudam aqui a que a informação circule e de preferência que viralize, não é? Já sabemos que é mais difícil, mas que acontece. Como é que a Clarissa vê estes novos assistentes na hora de nos ajudar a programar uma viagem que queremos fazer? Então, eu acho que como em qualquer outro serviço, assim, eu não sou um agente de viagem, então assim, eu não tenho uma opinião profissional a respeito disso, mas enquanto viajante, eu sempre gostei muito de pesquisar, ir atrás. Eu acho que no caso da inteligência artificial, eu encaro como um colaborador. Então, se você tem alguém que trabalha com você e você precisa que a pessoa faça um bom serviço, o seu briefing para aquela pessoa tem que ser bom. Quanto mais informação você der, melhor vai ser o trabalho se você depois revisar, né? Você não pega o trabalho de alguém que fez algo para você sem você revisar e coloca e publica e põe no seu podcast, por exemplo. Então, a inteligência artificial, ela ajuda. Ela é ali um auxílio, mas ela não é o final. O que eu acho que, por exemplo, vai ser um grande avanço é se alguém chega para mim, eu sou um agente de viagens, e a pessoa quer ir para o Piauí, já fez a sua pesquisa prioritária. Jogou ali no chat GPT e disse, olha, eu gostei desses pontos aqui, o que é que você me indica? Ah, então, se você quer fazer esporte de aventura, você tem que ir no Delta do Parnaíba, você tem que ver o voo dos Guarás, você tem que ir na Serra da Capivara, ele vai lhe dar uma lista. Se você trouxer isso e você procurar um bom operador, ele vai dizer, na Serra da Capivara, o melhor hotel é esse aqui, para o que você gosta, porque ele já lhe conhece. Você não pode deixar de fazer esse passeio aqui. Olha, não vá nesse outro porque você tem alergia a mosquito e tem muito mosquito. Então, isso o chat GPT jamais vai saber, nem que a pessoa tenha alergia, nem que o mosquito tem muito naquela região. Não que tenha, não estou falando isso não, gente. Pode ser que não tenha mosquito na Serra da Capivara, não. Só que assim, o que eu acho é que quando entra o elemento humano, ele tem a questão da empatia, né? A gente consegue entender quem está do outro lado, o que é que precisa. Se for um agente de viagem que já lhe atende há algum tempo, ele vai saber o que você gosta, ele vai saber quais foram as férias que você adorou, que foram inesquecíveis, quais foram as que você odiou. Então, dentro daquilo, ele vai conseguir pegar a sua pesquisa, a sua lista e melhorar. Eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa deve fluir. Mas, claro, vai ter gente, como tem gente que pede receita de dieta, como tem gente que pede
receita de social media e faz exatamente o que está lá e não funciona. Então, você tem que saber avaliar a resposta que o IA lhe deu, né? A minha questão em relação a este tema até ia mais no sentido de como é que, no âmbito de uma estratégia de marketing territorial, nós podemos incluir isto a médio e longo prazo, obviamente, como é que podemos, no fundo, semear todas as informações nos sítios certos, de forma a que quando alguém for a uma ferramenta de inteligência artificial, como o ChatGPT da vida ou outra do género, como é que nós podemos capitalizar essa informação? Ou seja, como é que o algoritmo e Como como é que nós trabalhar? podemos Então, deixar essa pegada de informação de uma forma estratégica, ou seja, preparar para que aí nos coloque, digamos assim, como destino, de uma forma o mais favorável possível, no sentido de passar a informação correta e, enfim, a melhor informação possível. claro, então isso vai pelos primórdios, ou seja, a redação é a base de tudo, né? Quem tem uma boa redação vai ter um bom website, vai ter um bom conteúdo em social media, não é, de novo, só a imagem do drone e um influencer falando, você tem que ter um conteúdo escrito, você tem que ter uma boa assessoria de imprensa, você tem que ter um bom RP, você tem que estar com os releases corretos. Eu acho que, assim, o que tem que ser feito é, mais do que nunca, a informação está aí para quem quiser encontrar, mas ela também se distorce. Então, você ter canais oficiais, você ter um website do destino turístico, da Secretaria de Turismo, que ele tem informações concretas e reais, que ele tem uma certificação. Existem muitos treinamentos também que as pessoas podem fazer. Quem for, por exemplo, trabalhar no marketing do destino turístico, se aprofunde no que você está vendendo, vai entender que lugar é esse. Se você puder visitar o local para quando você criar o conteúdo, ele tem informações relevantes, faça isso também. Todo destino turístico, eles têm muitas formações, eles têm inúmeras apresentações e documentos que você pode fazer download. Por exemplo, voltando para o meu cliente Vibrata, eles têm uma formação online para cada um dos destinos que eles trabalham, que você pode entrar no site e fazer essa formação. Então, toda essa informação que de uma forma chega ao mundo digital, ela vai ser acessada pelas inteligências artificiais. Quanto mais informação você colocar lá, melhor ele vai se posicionar. Quando ele traz uma informação negativa, é porque ele não encontrou nada que pudesse falar a respeito. Então, o importante é que que seja provido cada vez mais informação consistente e de forma limpa e real, com as palavras-chave corretas, com os tagueamentos corretos, para que isso possa ser absorvido pelos IAs e trazido para o usuário de acordo com a pesquisa. Eu acho que esse é o X da questão. E continuarmos a fazer bem os básicos, não é? Que era o que a Clarissa estava a Exatamente. dizer. É a pegada certa e a pegada certa continua a ser os básicos. E os básicos, como referia e bem, é ter um bom website, ter notícias a circular de uma forma saudável. Isto porque também é um risco, eventualmente, ficarmos reféns de plataformas como as redes sociais. Quando digo reféns, é apenas dependentes dessas Exatamente. plataformas, porque a qualquer momento há bugs, já aconteceu, portanto as redes sociais já ficaram momentaneamente inacessíveis, e provavelmente vai acontecer mais vezes. Também este alerta aqui de que é importante lá estar, obviamente, nas redes sociais que são trend, mas o básico tem que estar muito bem feito. E eu acho que também a conexão entre as pessoas, sabe? Hoje em dia tudo é muito digital, tudo é muito virtual. Quando você tem uma conexão real, isso é incrível. Um exemplo bom também, de novo, eu gosto muito de trazer o exemplo da BTL, porque está mais fresco, que foi o que a gente fez por último, mas teve uma ação e eu dizia assim, a gente tem que ter um brinde muito bom, porque na hora que eu tiver um brinde bom, um mimo bom, as pessoas vêm até o stand e a gente troca isso por um e-mail. E assim foi, nós conseguimos quase 1.000 leads em 5 dias. Se você for ver isso por uma campanha de rede social de leads limpos e específicos, porque eu estava com leads ali de pessoas interessadas em turismo. Ninguém vai para a BTL se a pessoa não quer viajar. A intenção de você ir ali é você ter uma informação, uma opção de destinos que você pode ir de uma forma mais condensada. Então, a gente teve essa ação, ao mesmo tempo que eu tinha uma ação muito grande no Instagram, no Facebook, no Google, nós tínhamos uma ação física que a pessoa entregava, cadastrava um e-mail, recebia uma sacola, tirava uma foto e isso circulava. E ela passava e ela comia lá o que estava tendo no cooking show, ela ouvia o forró, ela via os dançarinos de quadrilha. Então, assim, você tem que ter
o viver, né? As pessoas não deixaram de existir. A inteligência humana, ela continua existindo. Os básicos estão lá. Se você não entende de cores, se você não entende de redação, a sua campanha nunca vai ser boa. Por mais que você coloque AI nela. Porque se você não entender, você não consegue avaliar o que o AI criou para você. Então, é necessário que as pessoas continuem estudando, que as pessoas continuem pesquisando. Não pode simplesmente jogar numa assistência artificial e achar que aquilo resolveu o problema. Certo, é isso mesmo. Ahm, Clarissa, como é que a Clarissa avalia aqui, no fundo, a performance de Portugal no âmbito do marketing territorial? Ou seja, nós estamos também divididos, somos um país pequeno, não é? Comparado, por exemplo, com o Brasil e com os Estados Unidos, não é? Que são mercados que conhece bem, somos bem mais pequenos, ainda assim temos aqui um poder muito centralizado. Contudo, temos regiões, portanto, também estamos aqui organizados ao nível das regiões que têm aqui alguma autonomia ao nível também da sua própria promoção turística. Ainda assim, há ainda muitos destinos e pequenas cidades e aldeias e destinos que ainda são pouco conhecidos. Como é que a Clarissa vê este percurso que Portugal está a fazer ao nível de divulgar-se como destino para lá das cidades que já são mais conhecidas? Então, o que eu vejo de Portugal, eu não tenho uma experiência em avaliar Portugal fora de Portugal, né? Eu vim ter uma imersão maior depois que a gente começou a trabalhar aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Portugal é a menina dos olhos. Eu acho que, assim, é uma época em que o país tem que aproveitar que caiu no gosto, né, do estrangeiro. Portugal é um destino que todo mundo fala, eu quero morar em Portugal. Todo mundo quer morar em Portugal. Haja lugar para morar todo mundo em Portugal. Mas tem que aproveitar, e Portugal é um lugar incrível porque você vai da praia à montanha em 3 horas. Isso é uma coisa que você tem em poucos lugares, não é? Assim, você tem uma diversidade cultural aqui também muito grande. Eu acho que a questão da parte, o português do milênio para baixo, ele é bilíngue, isso também ajuda muito, né? A gente tem que falar a língua de quem está chegando, não adianta querer que todo mundo fale português, porque isso não vai acontecer, a gente vai ter que falar com o turista, né? O Brasil aprendeu isso em trancos e barrancos, porque é um território muito grande e ainda tem certas dificuldades. Eu acho que uma outra coisa que é importantíssima, assim, o enoturismo aqui é muito forte, mas tem muita coisa em Portugal além do vinho, né? O vinho é um grande atrativo, todo mundo gosta de vinho, de conhecer, de entender, mas assim, a culinária portuguesa é incrível, né? Os queijos que você tem em Portugal só tem em Portugal, né? Os doces também. Então eu acho que o que pode fazer, voltando para o que a gente conversou na questão anterior, por menor que seja a aldeia, ela consegue fazer um website. Hoje em dia é uma coisa que é muito acessível. Você consegue ter uma conta de Instagram da freguesia que mostre as feiras medievais, que mostre que vai ter um concurso de queijo, que mostre que vai ter uma procissão. Eu acho que tudo isso, o turismo religioso aqui também pode ser muito mais explorado do que o que é. Eu acho que, assim, os peregrinos de Fátima, por exemplo, são muito grandes, é uma quantidade muito grande de pessoas que você pode comparar com o Caminho de Santiago, e olhe a diferença de divulgação para o Caminho de Santiago e para os peregrinos de Fátima, por exemplo. Eu acho que, assim, é olhar para dentro, ver o que nós temos de tão rico, porque tem muita coisa muito interessante em Portugal, e trabalhar, claro, você pode trabalhar de formas individuais e locais, tendo cada associação, cada freguesia, cada conselho fazendo o seu trabalho, mas o governo português como um todo juntar tudo isso. Eu acho que a BTL já faz um pouco disso, quando você circula ali na parte portuguesa, você vê muito disso das aldeias, mas pode ser uma coisa que comece a pensar numa representatividade fora, nas outras feiras de turismo, nos outros continentes principalmente, né? Eu acho que isso pode ser um trabalho que pode ser feito. E ainda o digital, assim, eu acho que o digital em Portugal, ele tem mudado da pandemia para cá, a gente vê uma diferença absurda, né, de como as coisas têm acontecido, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que tem muito trabalho para acontecer, e o apoio a esses pequenos negócios turísticos, ele tem que ser muito forte. Eu acho que se você começa na base, com o pequeno, de baixo para cima, quando ele cresce, ele vem num volume muito maior do que de cima para baixo. Certo. Agora, também do ponto de vista do branding, da construção de marcas territoriais e pegando também naquilo que explicava e bem, que é as pessoas têm que sentir, têm que viver essa experiência, têm que ir na sua ótica as press trips, ou seja, a organização de viagens em que se levam jornalistas, em que se levam criadores de conteúdos digitais, a par daquilo que falávamos, ter um bom site, ter redes sociais e isso, voltando aqui para uma questão mais
mais física, no sentido de proporcionar experiências, ainda continua a ser algo a ter em conta. Sim. Claro, não, proporcionar a experiência, eu acho que isso hoje em dia é a cereja de qualquer bolo, entendeu? Você tem que a pessoa, independente do produto, mas principalmente com o turismo, que você está vendendo ali memórias, né? Ninguém faz uma viagem para não lembrar dela depois. Então você tem que começar pensando nisso. O que é que essa pessoa vai lembrar quando ela for embora? O que é que ela vai levar com ela, né? Qual é aqui o resultado da experiência que ela vai ter quando for embora do meu destino? Então eu acho que tem que trabalhar muito isso, tem que existir uma forma de repensar como é que funcionam esses destinos turísticos. Tipo assim, quando você vai numa aldeia que tem um castelo, qual é a experiência que eu tenho? Eu simplesmente vou entrar numa ruína e vou sair? Não, tem que pensar a respeito disso. E isso também é branding, é você entender qual é o DNA daquela comunidade, o que é que aquela aldeia tinha de especial, qual é a história que você vai contar daquilo ali, né? O storytelling entra junto com isso também. Então, isso pode ser, isso não é uma coisa que é absurda ou cara de ser feita. Isso, se cada um fizer um pouquinho e for colocando isso tudo à disposição do usuário online, você vai tendo um acesso muito maior à informação sobre o seu local. Ou seja, não é apenas dizer o que temos, mas é pensar numa estratégia de otimizar. O exemplo que estava a dar, por exemplo, do castelo e de ir a umas ruínas e só entrar e sair para ver umas ruínas, lá está, com alguma criatividade e com alguma Sim, estratégia, pode ser muito mais do que isso. E isso ainda há um caminho algo longo a percorrer nesse sentido, ou não, Clarissa? sim. Por exemplo, eu fui em Montserrat. Montserrat tem um castelo e Montserrat me lembra muito Óbidos. E Óbidos para mim já é extremamente comercial, o que não é ruim. Você divulga a cidade, você divulga o destino, mas eu adorei que eles tinham umas estátuas espalhadas pela cidade que representavam a aldeia nos tempos passados, como é que as pessoas que viviam ali antigamente iam ao poço, ou traziam seus animais, ou vendiam frutas. Então, aquilo foi tão interessante para mim, porque me deu uma ideia. Você consegue, se você usa um pouquinho da sua imaginação, imaginar como é que a vida funcionava ali. E ao mesmo tempo que a aldeia não é tão comercial como o Óbidos, por exemplo, você consegue ainda ver a vida, o dia a dia de o que é viver num lugar como aquele, e para algum tipo de turista que não está interessado em estar nos pontos turísticos mais famosos, aquele tipo de aprendizado, para alguém que gosta de história, aquilo de Monserrat era um prato cheio. Então, assim, de novo, é entender, não adianta fazer todo mundo igual a Óbidos. Óbidos é Óbidos. Monserrat é Monserrat. Então, procure qual é o DNA do local, o que é que o local tem de diferencial e traga isso, porque pode não agradar A, mas vai agradar B, né? E a gente tem uma quantidade de turistas muito grande e tem gente para todo gosto, todo mundo tem opções e intenções diferentes. É saber, de novo, quem é, o que é o seu produto e quem é o seu público. A gente aplica o marketing, de novo, o básico, né? Se você sabe para quem você está vendendo, você consegue vender bem. Ou o que você está vendendo, quem é que compra aquilo. Certo. Voltando ao Piauí, e pegando neste destino como um case, Clarissa, como é que, adaptando a Portugal, ou seja, como é que a Clarissa e a sua equipa, eu sei que depois também comunicaram este destino noutros países e noutras culturas, mas para as pessoas perceberem um pouquinho melhor, como é que, por exemplo, no caso de Portugal, como é que a Cacai e a sua equipa, quais foram as estratégias que utilizaram para comunicar o Piauí como destino? Então, começamos com essa história do showcase, que ele trazia, na verdade, o Piauí como um todo. Na primeira versão, nós tivemos um evento no Sud que trouxe todos os operadores portugueses e também pessoas de comunicação, para a gente começar trazendo dentro da mídia a ideia de que o Piauí existe, porque pouca gente sabe que o Piauí existe, é um dos estados mais desconhecidos do Brasil. Exatamente. Ele não tem um litoral muito grande, os atrativos são muito diferentes. Então, nós começamos divulgando a história, né? Nós fomos fornecendo informação sobre o Piauí. No segundo ponto, a gente fez um cooking show dentro do Time Out, ou seja, se eu quero falar com a cidade, eu tenho que ir para onde as pessoas da cidade vão. Então, nesse cooking show, a gente mostrou a culinária do Piauí, a gente falou naquela época, teve toda essa movimentação em torno desse evento. Num segundo passo, o ano passado, nós fomos para a BTL com um stand dentro da Embratur e foi feita uma assessoria de imprensa, a gente conseguiu emplacar algumas matérias e, naquele momento, nós levamos os jornalistas portugueses para o Piauí. Então,
as ações elas vão se mesclando. Primeiro eu vim para o público, depois eu levei o jornalista para a opinião pública entender o que era o Piauí. Quando o Piauí já tinha um certo conhecimento dentro do mercado português, algumas revistas especializadas já tinham feito matérias, nós tivemos os convidados lá no Time Out, o pessoal na rede social começou a falar, a campanha de rede social no passado foi muito forte, a gente teve uma abrangência muito grande, então as pessoas estavam comentando, chegou a hora da gente tomar a rua, né? Então nós fizemos uma campanha grandiosa de mídia externa nas ruas próximas ali do Parque das Nações, próximas à Expo, onde estava o pessoal que ia para a feira, uma outra ação, umas outras placas também junto ao Cais Sodré, a parte central de Lisboa, e a gente encheu o aeroporto de Piauí. Então, o Bora Ali no Piauí, e assim, o Bora Ali no Piauí, a ideia do slogan da campanha é que bora é uma expressão muito nordestina, né? Eu sou natalense, mas assim, termina que todo mundo fala muito parecido, mas ao mesmo tempo se fala em Portugal também. Então, você tem uma conexão de uma língua, assim, de uma língua contra a mesma língua, mas de um vocabulário com o outro, e a gente conseguiu fazer uma conexão, e a brincadeira do Bora Ali no Piauí ficou fácil de falar, foneticamente fácil de utilizar as palavras, e a brincadeira foi muito grande. Então a gente criou um teaser muito grande com as pessoas na rua, e isso era apoiado pela campanha de rede social, que trazia uma parte mais visual e mais informações. O site do Showcase Piauí, que tem um QR Code em todas as ações, levava para o site, você tinha mais informações, e com o público que realmente interessava para nós, que era o turista, que é a pessoa que frequenta a feira. O stand era bem interessante, ele tinha muitos atrativos instagramáveis e também os mimos, como eu falei, além de ter cooking show, além de ter dança, de ter quadrilha, ter música. Então, esse todo, e houve um outro evento também, onde o secretário de turismo e o diretor do Sebrae do Piauí, com foco em turismo, eles falaram novamente para jornalistas e para personalidades portuguesas e para todo o trade turístico também participou desse evento. Então, é uma coleção de coisas, né? A gente não consegue fazer uma ação única. E nessa combinação, foi assim que nós entendemos. Nós chegamos ao público final pela feira, pela rede social e pela rua, chegamos ao público especializado pelos eventos e pela parte de assessoria de imprensa e pelos press kits que foram entregues, e você vai abraçando. Claro que a gente não tem uma verba que dê para fazer uma coisa muito mais grandiosa que isso, mas eu acho que a continuidade também, então foi 2023, 2024, 2025. O público vai relembrando o que é que a gente está divulgando e vai lembrando de ter no Piauí como uma opção de viagem. Claro, e mais uma vez a consistência, ou seja, é preciso tempo ir criando esta estratégia e começar, como a Clarissa explicou aí bem, ir por partes e começar pelos sítios certos ou pelos meios mais estratégicos e depois aí ter uma estratégia que se vai desmembrando e que no fundo se complementa depois. A BTL foi agora, a presença foi um sucesso, que foi o último evento que fizeram no âmbito deste projeto do Piauí. Vai continuar esta estratégia de comunicar o destino em Portugal? Pode-nos adiantar Sim, alguma coisa? Portugal é o nosso, tá aqui no coração, né? O brasileiro adora publicar em Portugal e trazer o português para o Brasil. Eu acho que essa conexão sempre vai existir e da mesma forma que os brasileiros são apaixonados por Portugal, eu acredito que o português também é apaixonado pelo Brasil, existe essa irmandade. O projeto continua. Nesse momento, na verdade, o secretário de Turismo e a secretaria eles seguem num outro projeto chamado Consórcio Nordeste, que a Vibrata também está ajudando a promover junto com a Embratur, e é uma associação de todos os estados do Nordeste do Brasil trabalham juntos, porque o interessante do Nordeste é que, como a Europa, você pode ir para vários destinos numa viagem só. Você não precisa ir só para o Piauí. Você pode ir para o Piauí e depois seguir para Recife, para Bahia, para o Maranhão, para o Ceará. E ali você consegue, em uma viagem, em 2 semanas, fazer vários destinos. Então, eles estão se juntando nesse sentido. Tem um outro ponto do Piauí, que é a Rota das Emoções. O Piauí, junto com o Maranhão e com o Ceará, faz parte desse trajeto, dessa rota, que tem uma programação específica, você vai desde Jericoacoara até os Lençóis Maranhenses, passando pelo Delta do Parnaíba, então isso é uma outra campanha que o Piauí segue trabalhando e vai ter um consórcio específico para isso, que também vai ter uma atuação forte em Portugal. Provavelmente o Showcase volta junto com o Invest Piauí para o Web Summit, né? Assim, a gente também tem um interesse muito grande de investimentos no Piauí, então vai além da questão turística, onde na hora que você divulga um destino turístico, você está divulgando
a cachaça, que vem do Piauí, os itens de culinária, também a parte de investimento em arquitetura ou também artesanato. Tem muita coisa que o Piauí está exportando e a ideia é que Portugal seja um grande parceiro. Então, você termina que você começa divulgando pela parte do destino turístico, mas depois você envolve todo o coletivo, né? A comunidade entra como um todo naquela divulgação. Clarissa, para terminar, partilhe connosco um destino turístico que lhe tenha suscitado interesse ou que tenha ficado na sua mente por alguma ação, lá está, de comunicação ou de marketing territorial que tenha visto recentemente e que não conheça, imagino, mas que ficou ali com curiosidade. Eu fiquei muito interessada ultimamente na Albânia. Eu tenho visto muita coisa online, eles têm divulgado, né? E assim, eu acho que em parceria com sistemas como o Booking ou o próprio eDreams ou o Skyscanner, né? Esses todos trabalham juntos e eles trazem a passagem aérea com o destino turístico. Assim, eu gosto de surfar, eu gosto muito do mar. Aqui, estou sempre aqui em Cascais tentando remar, surfar. Então, quando tem mar, já me chama a atenção. Então, a Albânia foi um lugar que eu vi esses dias, assim, me apareceu uma propaganda online, eu achei bem interessante, fui pesquisar, achei alguns sites super interessantes de informações, e é um destino que é fora, né? Assim, você nunca imaginou essa Albânia, não sabia nem onde ficava de forma muito direcionada, assim, mas eu achei bem interessante. Outro também fortíssimo, desculpa, é o Marrocos, né? O Marrocos está assim, tá em todas e por acaso o stand era próximo do nosso e o cheiro do cuscuz subia. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir nesse lugar porque eu adoro essa comida. E em Portugal, há alguma cidade, alguma região, alguma aldeia que tenha ouvido falar e que não tenha ido ainda e que gostava de ir? Então, Portugal, meu próximo destino vai ser a Rota do Minho, né? Eu sou um amante de vinho verde, eu adoro vinho verde, foi uma coisa que me conquistou. E eu não fui ainda, eu já fui para o Porto, já fui no Douro, já fui o Sul, o Alentejo algumas vezes, mas o Minho ainda não fui, então é a minha próxima aventura. Muito bem, Clarissa. Boas viagens em Portugal e fora dele e continuação de um belíssimo trabalho e até breve. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom conversar com vocês. Espero que vocês façam comigo como a gente fez e bora ali no Piauí. Vamos conhecer. Fiquei super curiosa, Clarissa, mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!